Você já percebeu como algumas pessoas explodem por qualquer coisa, enquanto outras parecem carregar um silêncio inabalável mesmo em meio ao caos? Qual desses extremos te representa? Ou melhor, quem você se torna quando é ferido? Essa pergunta não é simples, mas a resposta pode dizer muito sobre o quanto sua vida é guiada pelo instinto ou pela consciência, porque a verdade é que todos nós fomos programados para reagir como animais. Dor, ataca, medo, foge, rejeição, destrói. Só que o problema começa quando a gente vive nesse modo de sobrevivência o tempo todo. E se eu te dissesse que existe um espaço entre o impulso e a escolha? Um espaço invisível, mas poderoso, capaz de salvar relacionamentos, decisões e até sua própria sanidade. Um espaço que poucos acessam, porque exige coragem e disciplina e, acima de tudo, resistência. Esse vídeo é sobre esse intervalo sagrado, sobre o que separa um humano de uma fera. E talvez o que você vai descobrir aqui te surpreenda, porque não se trata de virar uma rocha sem emoções. É exatamente o oposto. É sentir tudo, sem deixar que o que você sente decida por você. Fica comigo até o final, porque a pausa racional não é um dom, é uma construção. E hoje, talvez você esteja mais perto de dominá-la do que imagina. E tudo começa quando você entende o que está por trás de cada impulso não controlado. Perceber esse espaço entre o impulso e a escolha muda tudo. Porque de repente, você começa a enxergar que nem toda provocação precisa de uma resposta, que nem toda dor precisa ser transformada em ataque e que nem todo incômodo precisa virar barulho. Você passa a observar antes de agir, a respirar antes de reagir. E isso, embora pareça simples, é uma forma profunda de autocuidado. Um gesto silencioso de força interior. Mas ninguém chega nesse ponto sem antes ter caído, sem antes ter sentido o próprio corpo tremer de raiva ou o orgulho ferido gritar por vingança. É por isso que esse processo precisa ser compartilhado. Porque cada um de nós, em algum momento, já reagiu como um animal ferido. E talvez esteja tentando aprender a não repetir isso de novo. Então, se esse tema mexeu contigo de alguma forma, se você sentiu que isso tem a ver com algo que já viveu, ou ainda está tentando entender, deixa aqui nos comentários a tua visão. Compartilhe o que te tocou, o que te incomodou, ou o que você está tentando mudar em si mesmo. A tua voz aqui não é só bem-vinda, ela é necessária. E se quiser que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de reflexão, curtir esse vídeo e se inscrever no canal são formas simples, mas poderosas, de fazer essa mensagem alcançar quem também precisa dela. Porque no fim, o que sustenta esse espaço de pausa, de escolha consciente, é a comunidade que a gente constrói ao redor dessa resistência silenciosa. E há ainda um ponto essencial dessa construção. Algo que quase ninguém conta, mas que pode ser o verdadeiro divisor de águas. A maioria das pessoas nem percebe, mas existe uma batalha invisível acontecendo dentro da sua cabeça. Não é só emocional, é biológica, é ancestral. De um lado, o cérebro límbico, aquele que sente antes de pensar, reage antes de entender, ataca antes de discernir. Do outro, o córtex pré-frontal, o responsável por olhar de fora, ponderar, planejar, escolher. Só que esse segundo chega depois, sempre. E entre um e outro, existe uma faixa de tempo onde o caos pode ser contido ou libertado. Se você já se sentiu explodindo por dentro sem entender, por quê? É porque o cérebro primitivo ainda estava no comando, aquele mesmo que fazia nossos antepassados correrem de um predador, que dispara a mesma descarga de cortisol quando você sente uma crítica, uma rejeição, um não. A biologia não mudou tanto, mas o mundo mudou completamente. Hoje, não somos mais caçados por leões,
mas por notificações, cobranças, decepções, ausências. E o que antes era útil, esse impulso rápido de reagir, agora nos transforma em feras acuadas num escritório, num jantar em família, numa conversa simples. Quantas vezes você sentiu vontade de gritar? Quantas vezes se arrependeu por ter falado no susto, por ter ferido sem querer, por ter jogado contra alguém o que na verdade era só seu? Isso é o cérebro límbico tentando proteger, mas machucando. Agora aqui vai uma curiosidade que pouca gente conhece. O seu cérebro leva cerca de 6 segundos para processar entre o impulso e a resposta. Parece pouco, mas nesse intervalo, algo monumental pode acontecer. É nesses 6 segundos que a resistência nasce. É ali que você decide se vai agir como um cão acuado ou como um general em meio ao caos. Um observa o campo antes de atirar. O outro late, morde e depois sangra sozinho. E talvez o que a gente precise não seja eliminar o instinto, mas domar esse tempo, esticar esse espaço, aprender a habitar a pausa como um mestre da própria guerra interna. Porque não é o instinto que nos torna humanos, é a escolha que vem depois dele. Só que essa escolha precisa ser treinada, precisa ser lembrada, precisa ser fortalecida. Você pode não ter sido ensinado a fazer isso. Mas se chegou até aqui, talvez já tenha sentido que é hora de mudar o padrão. E esse já chega silencioso pode ser o início de algo que o mundo lá fora nunca vai te ensinar, mas que só a resistência é capaz de sustentar por dentro. Se isso te tocou de alguma forma, escreva nos comentários. Tô treinando a minha pausa. Só isso. Uma frase, um lembrete, um compromisso. Porque quem aprende a pausar, começa a mudar. E há uma imagem que pode te ajudar a entender o que realmente acontece quando você vence essa guerra invisível. Tem gente que acha exagero, que sentir demais é fraqueza, que quem sofre por dentro devia só esfriar a cabeça ou superar logo. Mas o que poucos entendem ou lembram é que o cérebro não sabe a diferença entre o que nos ameaça de verdade e o que apenas nos fere por dentro. Ele reage igual. Não importa se é um rugido na floresta ou uma mensagem ignorada. Se é uma lança apontada ou um olhar de desprezo. A fisiologia da ameaça é a mesma. O coração acelera, os músculos tensionam, a garganta fecha, a mente congela. Seu corpo acredita que está lutando por vida ou morte, quando na verdade só está lidando com um não. É por isso que um término dói no estômago, que uma crítica dispara raiva sem sentido, que o silêncio de alguém querido faz o peito apertar como se o ar estivesse acabando. Não é drama, é sobrevivência. Só que estamos tentando sobreviver a uma era onde o perigo não é mais uma fera lá fora, mas a solidão aqui dentro. A dor emocional é real. E ela ativa o mesmo alarme que nossos ancestrais usavam para correr da morte. Só que hoje, corremos do desconforto. Nos armamos diante da vulnerabilidade. Atacamos antes de sermos tocados. E nessa pressa de se proteger, muita gente se destrói. Porque reagir com fúria diante de um abandono é só o reflexo de um sistema de alarme antigo, que nunca foi atualizado. Você sente que precisa lutar, quando na verdade precisava só ser ouvido. E aí vem o paradoxo. Quem mais precisa de acolhimento, grita. Quem mais precisa de cuidado, repele. Quem mais quer ser visto, esconde. Esse é o código quebrado do cérebro emocional. Ele não sabe pedir ajuda. Ele só sabe berrar perigo. Mas a resistência, a verdadeira resistência, começa quando você consegue traduzir essa dor antes que ela vire ataque. Quando você percebe que nem tudo é pessoal, que nem toda rejeição é sentença, que às vezes o outro está perdido demais para te olhar com calma, que às vezes a ausência não é um recado,
É só o silêncio de alguém que também não sabe lidar com o que sente, e que a crítica nem sempre é veneno. Às vezes é só o espelho que machuca porque ainda não aprendemos a nos ver por inteiro. Não é simples, mas é possível. E essa possibilidade se chama pausa. Ela não elimina a dor, mas te ensina a ouvi-la antes de deixá-la te arrastar. É nesse lugar, entre o que você sente e o que você faz com o que sente, que nasce o controle interno. O único tipo de força que não depende de mais ninguém para existir. Porque a dor pode até ser involuntária, mas o que você faz com ela pode ser sua escolha mais sagrada. Se isso te fez lembrar de algo que já viveu, escreve aí nos comentários: "Meu corpo gritou, mas eu fiquei." Essa frase pode parecer simples, mas guarda um pacto com a sua própria lucidez. Porque quem começa a escutar o alarme interno, aprende a desligá-lo sem explodir por fora. E é nesse ponto que a transformação silenciosa começa a acontecer. Há um espaço entre o que acontece com você e o que você faz com isso. Um intervalo pequeno demais para o relógio, mas profundo o suficiente para definir quem você está se tornando. É nesse instante invisível que mora a pausa racional. Um superpoder silencioso que quase ninguém ensina, mas que pode salvar sua vida, não de balas, de tombos ou desastres, mas de si mesmo, dos seus impulsos, dos seus rompantes, daquela versão sua que ainda confunde dor com verdade, reação com identidade, orgulho com valor. A filosofia estoica não promete eliminar o que nos atinge, mas ela mostra um caminho mais raro e mais valente, o de suportar o que fere sem se ferir duas vezes. Porque reagir no calor do impulso é como soprar brasa acreditando que vai apagar o fogo. A pausa, por outro lado, não apaga, mas contém. E conter não é reprimir, é redirecionar, é escolher, com lucidez, o que merece a sua energia. É respirar fundo, não para evitar a raiva, mas para escutar o que ela está escondendo. É se perguntar num sussurro mental: isso me fere, mas isso me define? Você só domina a si mesmo quando não é mais dominado pelo que te fere. Isso é liberdade. E ela não grita, não reage, não explode. Liberdade verdadeira caminha devagar, mesmo quando o mundo está correndo. Ela enxerga além do primeiro impacto. Ela não se deixa levar pelo tom de voz, pelo olhar torto, pela palavra mal colocada. Porque ela sabe, a maior força de alguém não está na capacidade de vencer o outro, mas de não se perder de si mesmo. É nesse intervalo entre o soco e o contragolpe, mesmo que tudo dentro de você implore por revanche, que nasce a resistência. E resistir, aqui, não é suportar calado o que te destrói. É aprender a distinguir o que vem para te despertar, do que só veio para testar se você ainda é o mesmo. E é nesse ponto que a pausa deixa de ser só controle emocional e vira consciência. É ali que você percebe que certas provocações não merecem resposta, merecem silêncio. Que algumas feridas não precisam ser justificadas, só compreendidas. E que há uma dignidade imensa em não revidar. Não porque você não poderia, mas porque você não precisa mais. Esse tipo de autocontrole não se ensina em escolas. Ele é moldado em quedas, humilhações e silêncios não respondidos. Ele se fortalece quando você passa por dentro da raiva sem construir morada nela. Quando você olha a própria fúria no espelho e decide não vesti-la como escudo. Quando você entende que ser forte não é gritar mais alto, mas sustentar o próprio centro quando tudo em volta desmorona. Se essa reflexão acendeu algo aí dentro, escreva nos comentários. Entre o impulso e a escolha, eu escolho resistir. Essa frase é mais do que um comentário. É um compromisso íntimo, porque quem aprende a pausar, aprende também a não se quebrar por dentro toda vez que o mundo insiste em cutucar onde ainda dói. Em meio ao ruído, há um lugar secreto que quase ninguém conhece.
É uma pausa minúscula, invisível aos olhos, mas poderosa o suficiente para conter uma tempestade inteira. Quando tudo em você quer explodir, fugir, gritar ou bater a porta, é ali, nesse intervalo silencioso, que começa a diferença entre quem repete um padrão e quem cria um novo caminho. A maioria nem percebe, já está reagindo antes mesmo de saber o que está sentindo. Mas quem treina a resistência, aprende a habitar esse espaço. E nesse pequeno refúgio, entre o estímulo e a resposta, nasce o domínio. Você não precisa ser um monge no topo da montanha para acessar isso. Na verdade, os momentos perfeitos para treinar estão justamente no caos. É no trânsito, quando alguém corta seu caminho. É na conversa atravessada, quando aquela frase mal colocada aciona todos os seus gatilhos. É no WhatsApp que fica sem resposta, no olhar que te ignora, no ego que se sente desvalorizado. Você percebe o calor subindo, a mandíbula travando, o peito querendo expandir num grito. E então, você respira. 4 segundos de inspiração profunda, 2 de retenção, 6 de expiração lenta, 4, 2 e 6. Uma chave simples, mas poderosa. Ninguém percebe, mas você acaba de impedir uma versão antiga de si mesmo de dominar o momento. Enquanto respira, você observa. O punho está cerrado, os ombros tensionados, os dentes trincados. Cada micro-observação é uma âncora. E quando você nomeia aquilo que sente, isso é raiva, isso é rejeição, isso é medo de ser esquecido. O monstro perde força, porque a linguagem é o começo da lucidez. Aquilo que é nomeado deixa de te possuir por completo. Se você consegue chamar de volta para a consciência o que estava prestes a te engolir, você já começou a vencer. Pode parecer simples, mas é revolucionário. Você não está evitando a emoção, está escolhendo como ela vai se expressar. Isso é autocontrole estoico. Não o tipo que sufoca, mas o que canaliza. Você não está se tornando frio, está ficando claro. E quanto mais você treina isso, mais rápido o seu sistema. Entende? Não precisa reagir como um animal acuado. O perigo não é real. O ataque não é agora. O que você sente é verdadeiro, mas não precisa ser violento. Essa pausa não é ausência, é poder, é resistência em estado puro, lapidada na prática silenciosa. E quando você começa a perceber o que essa pequena pausa te devolve, clareza, coerência, respeito próprio, não dá mais vontade de agir no automático, porque você começa a se ver. E quem começa a se ver de verdade, não volta mais a se abandonar. Se essa ideia te cutucou por dentro, escreve nos comentários: estou aprendendo a pausar. Às vezes, compartilhar uma frase como essa não é só uma forma de se expressar, é uma forma de se lembrar. E dar coragem para quem ainda acha que respirar no meio do caos é sinal de fraqueza. Ele ia perder o emprego por causa de um e-mail. Só não enviou porque respirou 3 vezes. A mão já estava sobre o teclado, os dedos pressionando a raiva como se cada letra fosse uma forma de vingança. A mensagem estava pronta, afiada como um espinho, só para deixar claro quem ele é, quem eu sou e o que eu não vou mais aceitar. Mas antes de clicar, ele sentiu o calor subir do peito, a mandíbula travando, o pulso acelerado, e por algum motivo que ele não conseguiu explicar. Ele esperou. 1, 2, 3 segundos. Respirou e, em vez de enviar, se levantou. Foi até o banheiro, lavou o rosto. Quando voltou, a mensagem já não fazia mais sentido. Era um grito, não uma escolha. Era dor tentando parecer dignidade. Era impulso e não direção. Ele apagou o texto inteiro e foi tomar um café. 3 semanas depois, recebeu uma promoção. E nunca souberam do e-mail. Mas ele sabia que se tivesse reagido, teria destruído algo maior que o orgulho. Teria ferido sua própria resistência. Outra mulher me contou que costumava explodir sempre que se sentia ignorada. Cresceu num lar onde o silêncio era punição.
Então, quando alguém deixava de responder, ela desmoronava por dentro e reagia com ironia, desprezo ou afastamento. Até que um dia, numa conversa simples, o companheiro demorou a responder uma mensagem. Ela sentiu o velho aperto no peito, a velha voz dizendo: "Tá vendo? Você não importa." A vontade de cortar tudo, de sumir antes de ser deixada, bateu com força. Mas ela se lembrou do exercício, respirou, nomeou: "Isso é medo de abandono." E esperou. Algumas horas depois, recebeu uma ligação. O parceiro estava em uma emergência no hospital com a avó. Ela não só evitou um conflito desnecessário, como pôde estar presente num momento que exigia empatia. Ela me disse: "A pausa salvou meu relacionamento, mas mais que isso, salvou a minha forma de existir dentro dele." Essas histórias não são milagres. São decisões pequenas que carregam um poder silencioso. A pausa racional não é sobre se tornar frio, é sobre se tornar inteiro, sobre parar de deixar que velhas dores escrevam as falas que você nem queria dizer. E, principalmente, sobre dar à sua história um novo desfecho, antes que ela repita o antigo. Por isso, se esse tema te tocou de algum modo, comenta aí embaixo a frase: "Eu respiro antes de reagir." Assim a gente cria um espaço onde a resistência ganha nome e vira prática compartilhada. Agora, e se eu te dissesse que até a biologia do seu corpo muda quando você escolhe resistir? Vamos caminhar mais um pouco. Algumas pessoas carregam mais cicatrizes daquilo que disseram do que daquilo que sofreram. E nem sempre elas percebem. O impulso é um fogo curto, mas a marca que ele deixa pode queimar por décadas. Basta uma frase, uma escolha precipitada, uma resposta atravessada, e pronto, algo se quebra por dentro de alguém. E não volta a ser como era. A verdade é que reagir rápido demais não nos protege, nos expõe, nos diminui, nos torna reféns de um modo de viver que só conhece ataque ou fuga. Como se só existissem duas opções: machucar ou ser machucado. Mas isso não é defesa. Isso é sobrevivência desregulada. É o corpo tentando proteger o que a mente ainda não aprendeu a entender. A resistência começa onde o hábito termina. E o hábito, quase sempre, é o da pressa. Da resposta automática, do estalo no gatilho emocional. Quantos relacionamentos não morreram por causa de uma mensagem enviada cedo demais? Quantas portas foram fechadas por causa de uma reação mal calculada? A verdade é que a maioria das tragédias emocionais começa em segundos, mas leva anos para ser desfeita. É por isso que resistir não é fraqueza. É engenharia emocional. É reconstrução consciente. É a capacidade de escolher, mesmo quando tudo em você quer revidar. E essa escolha, por mais invisível que pareça, muda destinos. O que você silencia hoje pode ser o que salva alguém amanhã. E às vezes, esse alguém é você. Imagina uma mãe que, diante da provocação do filho, segura o grito que aprendeu dos próprios pais e responde com presença. Essa mãe acabou de quebrar um ciclo de gerações. Ou o homem que, diante de uma traição, decide não se vingar. Não porque está fraco, mas porque decidiu não carregar mais dor do que já recebeu. Esses momentos que parecem pequenos são verdadeiros terremotos internos. São rupturas com a reação automática. São gestos de alguém que cansou de se ferir tentando se defender. Toda reação no impulso deixa uma cicatriz em alguém. Às vezes, em você mesmo. E pior, muitas vezes, essa cicatriz não é visível. Ela mora nas conversas que nunca mais foram as mesmas, no desconforto ao olhar nos olhos, no silêncio que ocupa o lugar do afeto. Não é só sobre perder um relacionamento, é sobre perder o que você era naquele vínculo. Porque uma palavra maldita pode apagar até memórias boas. E quando a culpa vem, já é tarde. A culpa, aliás,
É a memória emocional de quem reagiu antes de refletir. É o corpo dizendo: você sabe que podia ter feito diferente. Mas a boa notícia é que o mesmo corpo que reage pode reaprender. Ele pode ser treinado, reprogramado. A resistência não nasce pronta, ela é construída. Respirando fundo quando atasse ao próximas, vontade é gritar. Fechando os olhos quando tudo em volta provoca. Dando um passo atrás quando a alma quer avançar armada. Se você sente que já machucou alguém por reagir rápido demais, ou que se machucou tentando se proteger, saiba, você não está sozinho. Isso não te torna fraco, te torna humano. Mas agora, talvez seja a hora de se tornar mais do que isso, de se tornar lúcido, de fazer das suas feridas um lugar de aprendizado, não um campo de batalha. E se isso ecoou em você, deixa nos comentários a frase: eu escolho cicatrizar com consciência. Porque às vezes, só de escrever isso, você já começa a escolher diferente. E agora, vamos abrir um espaço que quase ninguém explora. O lugar onde a raiva vira sabedoria e a pausa vira transformação. Porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você encara seus próprios limites. Você já percebeu como os olhos mais serenos às vezes carregam as batalhas mais longas? Não aquelas travadas do lado de fora, mas as que ninguém vê. Há uma força rara em quem aguenta sem gritar, em quem escuta o próprio coração, arrebentando por dentro e mesmo assim responde com silêncio. A essa força, poucos dão nome. Mas aqui, a gente chama de resistência. Não é insensibilidade, não é frieza, é domínio. É maturidade emocional esculpida na dor. É o tipo de poder que não se ostenta, mas transforma tudo ao redor com a simples presença. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez seja você. Alguém que aprendeu a respirar fundo quando tudo queria desabar, que escolheu o peso do controle em vez do alívio do impulso. E não é porque doeu menos, mas porque já entendeu que gritar nem sempre é a voz mais alta. Que às vezes a coragem está em segurar, em não revidar, em deixar o orgulho falar sozinho até se cansar. Isso não é fraqueza, isso é estratégia. Sabedoria que sangra em silêncio, mas recusa-se a fazer sangrar de volta. Resistir, nesse nível, é uma forma de amor duro. É segurar a própria raiva para não estilhaçar quem está perto. É compreender que nem toda emoção merece virar palavra, que nem todo sentimento precisa ser respondido na hora. Algumas respostas, se forem dadas cedo demais, são sentenças, e não diálogos. Você já notou quantas relações desmoronam por palavras ditas em segundos, que depois levam anos para serem esquecidas? Um olhar de desdém, um grito atravessado, eu não me importo, cuspido na hora errada. A raiva é uma mentira temporária que, se não for contida, vira verdade eterna no outro. E o mais cruel é que, às vezes, a gente não sente culpa imediatamente, só depois, no silêncio, no quarto, no travesseiro. Quando a consciência volta e diz: você exagerou. Mas aí, já não dá para voltar. Já doeu, já marcou. Já criou um abismo onde antes havia ponte. A resistência é o que impede esse abismo. É o que nos ensina que o silêncio pode ser um ato de compaixão. Que segurar a resposta é, muitas vezes, salvar a relação. E não se trata de engolir tudo. Não se trata de se calar sempre, mas de escolher com cuidado o momento certo, a pausa certa, o tom certo. Porque uma verdade dita com ódio se torna uma arma, mas a mesma verdade dita com presença se torna cura. Reagir rápido demais é um vício moderno. Tudo nos impulsiona a responder na hora. Mensagem azul? Responda. Fala atravessada? Contra-ataque. Emoção à flor da pele? Derrame. Mas o verdadeiro poder está em quem segura, em quem desacelera, em quem escolhe e não seguir o script automático que o mundo impõe.
Dominar esse espaço entre estímulo e resposta é como encontrar uma clareira no meio de uma floresta pegando fogo. É o lugar onde a consciência respira, onde o que foi ferido não responde, apenas observa. É nessa pausa que mora a escolha. E é ali que começa a transformação. Ser frio nesses momentos não é ser ausente. É ser maduro, é ser estratégico, é ser alguém que constrói, enquanto o outro só quer demolir. E sim, você vai ser mal interpretado. Vão dizer que você não sente nada, que você é indiferente. Mas só você saberá o que está segurando por dentro. A avalanche que preferiu conter para não machucar. A resposta que engoliu para não transformar a dor em tragédia. E quando a raiva finalmente passar, porque ela sempre passa, você vai se olhar no espelho e agradecer por não ter revidado, por não ter perdido o controle, por ter mantido a sua paz, mesmo quando o mundo inteiro te empurrava para a guerra. Essa é a verdadeira resistência, e ela não se ensina em livros, ela se aprende na prática, nas quedas, nos silêncios, nas noites em que você quis explodir, mas escolheu ficar inteiro. Se esse trecho te tocou, escreva aqui nos comentários: escolho a pausa, não a explosão. Isso me ajuda a entender que esse tipo de conversa faz sentido para você e fortalece esse espaço de reflexão que a gente constrói juntos. Agora respira com calma, porque a parte mais delicada dessa jornada ainda está por vir. Há silêncios que sufocam e há silêncios que salvam. O corpo é o mesmo, a ausência de som idêntica, mas o sentido é um abismo de diferença. Quando alguém se cala por medo, não é o som que desaparece, é a própria presença. É como se o sujeito engolisse o próprio nome para não incomodar o mundo. Engolisse o grito para não incomodar o outro. Engolisse a dor para não incomodar nem a si mesmo. O silêncio do medo é covarde. Não por ser silêncio, mas por ser abandono. Abandono de si, da sua verdade, da sua potência. É o silêncio que protege o outro enquanto nos destrói, que mantém a aparência da paz, enquanto a guerra segue viva por dentro. Mas há outro tipo, o silêncio do sábio. O que não engole, escolhe. Que não se cala, observa. Que não nega, só não entrega tudo ao mesmo tempo. Esse silêncio não é prisão, é estratégia. É uma pausa entre o machado e a árvore. O tempo exato em que o guerreiro sente a própria raiva, mas não vira escravo dela. A diferença é sutil e perigosa. Porque muita gente acha que está sendo forte, quando na verdade está só se calando por medo de confronto, por cansaço, por vício, por costume. E é aí que mora o engano. Autocontrole não é passividade, não é desistir de falar, nem ceder sempre. É perceber quando falar vai resolver e quando só vai ferir. Quando argumentar é um ato de clareza e quando é só mais uma tentativa de ter razão. Quem tem sabedoria emocional não se cala porque é fraco. Se cala porque é livre. Livre do vício de revidar, do reflexo de se explicar, da necessidade de mostrar. A verdade que mais assusta o impulso é essa: você não precisa mais provar nada, nem vencer ninguém. O que te fere perde poder quando não encontra mais eco em você. Pessoas emocionalmente maduras não reagem rápido porque não sentem. Reagem devagar porque sentem tudo, e por sentirem tudo, aprenderam que nem tudo merece resposta, que nem toda provocação é digna de atenção, e que nem toda dor precisa virar discurso. O silêncio, quando vem com consciência, é a voz mais alta que existe, porque diz tudo, sem precisar levantar o tom. Diz: eu vi, eu senti, mas eu escolho não me afundar junto. E essa escolha, embora ninguém aplauda, é a prova mais íntima de resistência.
A maturidade emocional não se mede na intensidade do que você fala, mas no que você consegue segurar, sem explodir, no que você entende, sem se defender, e no que você escolhe preservar, mesmo quando o impulso te empurra para o confronto. Há uma diferença entre quem cala porque está quebrado e quem silencia porque está inteiro demais para se perder em ruídos. E essa diferença não dá para fingir. O olhar entrega. A postura revela, o tempo confirma. Quem é guiado pelo medo fala para se proteger. Quem é guiado pela sabedoria fala quando for realmente necessário. O resto ele transforma em espaço, em tempo, em respiração. Porque ele sabe que a palavra, uma vez dita, não volta mais. Mas o silêncio, esse volta. E volta como presença, como dignidade, como domínio de si, como coragem sutil que ninguém vê, mas que todos sentem. Agora me diga você, quando foi a última vez que o pude tomar? Seu silêncio foi escolha, e não fuga? Se quiser deixar uma marca neste vídeo, escreva nos comentários. Nem todo silêncio é covardia. Nem todo silêncio nasce da fraqueza. Às vezes, ele é o grito mais alto que alguém consegue emitir sem se destruir no caminho. Quando alguém te provoca, te empurra emocionalmente contra a parede, a urgência de revidar não é apenas sobre defesa, é sobre identidade, sobre orgulho ferido, sobre uma dor que já vinha de antes. Mas o que poucos param para pensar é que toda reação imediata carrega uma pergunta não feita. Eu estou protegendo o que agora? Minha paz ou minha ferida? Porque é exatamente aí que mora a diferença entre quem sobrevive e quem amadurece. Reagir é humano, mas resistir é escolha. E não é fácil. Dói segurar a língua. Dói parecer frio quando por dentro tudo pulsa em chamas. Só que existe uma força secreta escondida no autocontrole. E ela tem nome: sabedoria emocional. A pausa não é covardia, é arquitetura. É o espaço entre o caos e a clareza. É onde se constrói o que não desmorona no primeiro impacto. E antes de qualquer resposta, a pergunta-chave precisa ecoar: isso vai me trazer paz? Ou apenas um alívio rápido que me cobra caro depois? Quando você aprende a identificar esse ponto, algo muda. A resposta deixa de ser uma explosão e vira direção. Vira ponte, não parede. Vira firmeza sem violência. Vira um tipo de maturidade que só quem já sangrou em discussões inúteis reconhece. Por isso, se essa parte da conversa te tocou, de alguma forma, escreva nos comentários: eu escolho a minha paz. Quero saber quantas pessoas aqui já entenderam que a verdadeira resistência é não perder a si mesmo tentando vencer os outros. Essa consciência, aos poucos, muda tudo, até mesmo o tom com que olhamos os nossos próprios erros. Porque mesmo quando a gente falha, ainda há tempo de aprender a responder diferente. Se em algum momento desse vídeo você sentiu que algo te atravessou, que uma verdade antiga, adormecida, foi finalmente nomeada, então essa conversa já cumpriu seu papel. A gente não se encontra por acaso num conteúdo como esse. Quem chega até aqui é porque está, de algum jeito, buscando uma forma mais lúcida de viver com as próprias dores. E se você sentiu isso, comenta aí: eu não sou mais refém do impulso. Essa frase não é só simbólica. Ela pode ser o início de um novo hábito, um novo código de resposta para aquilo que antes te dominava. Se esse conteúdo te trouxe clareza, te deu uma pausa onde antes só havia reações, deixa um like. Não como um gesto automático, mas como quem sinaliza: isso me tocou, isso me ensinou. E se você quiser continuar comigo nessa caminhada por mais ferramentas estoicas, mais conversas íntimas sobre o que nos fere e o que nos transforma, se inscreva aqui. Não porque precise, mas porque talvez seja a hora de fazer parte de um espaço onde a resistência emocional não é fraqueza, é sabedoria. Tem um vídeo aqui do lado que complementa esse tema. Clica
e continua comigo por lá. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de mais uma peça para completar esse quebra-cabeça interno.